Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Little Bean com Revit, ao primeiro módulo que é o de Revit Architecture. E na aula de hoje vamos estar falando sobre um assunto muito legal, eu esperei bastante para gravar essa aula, que é um conteúdo com certeza é do interesse de todos, onde vamos falar sobre a montagem das pranchas. Esse assunto é de suma importância, porque não adianta você conseguir modelar um projeto 2 vezes mais rápido, você conseguir projetar com o dobro da eficiência, se você não consegue entregar um produto que agrade aqueles que devem receber. Por exemplo, se você é um profissional, você está entregando para uma prefeitura, do que adianta você entregar para um órgão, uma prefeitura da vida, e ele não aceita o estilo gráfico que você está configurando aqui no Revit. Aceitaria o que você costumava trabalhar no AutoCAD, no modo um pouco mais arcaico, mas não no estilo do Revit, ou pelo menos não no estilo padrão do Revit. Ou então, se você for um aluno, seu professor exigente, professor das antigas, e ele gosta de ter aquele layout preto e branco, com tons de cinzas, aquelas achuras padrões, como é que você pode estar trabalhando isso? Isso tudo é interessante, você precisa saber como você vai estar trabalhando aqui um desenho técnico, aqui dentro do Autodesk Revit. Então vamos estar iniciando, tá? Eu vou estar abrindo aqui a folha de térreo. Eu acredito que na última aula nós já mostramos como cotar, então acredito aí que seu projeto já está bem cotadinho também. Eu coloquei algumas cotas a mais. A primeira coisa que nós podemos estar fazendo é alterando a escala, porque alguns órgãos específicos ele tem escalas padrões, escalas que é necessário que tenha aquela escala, ou então seu professor ele vai exigir que você utilize uma escala X. E como você faz essa alteração? É muito simples. Você vai vir aqui nesse campinho e você altera. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1:50. Todos os textos diminuíram, ou pelo menos esta é a percepção que nós temos, mas se nós estivéssemos dentro de uma folha de plotagem, nós veríamos que, na verdade, o texto não diminuiu, o texto permaneceu do mesmo tamanho, enquanto todos os outros elementos aumentaram. O meu desenho aqui, ele poderia ser melhor cotado, poderia ter colocado mais cotas aqui, mas para fins didáticos eu acho que já está interessante. Vou fazer uma alteração aqui na vista do corte, porque quando se trata em normas de apresentação, a BNT ela vai dizer que a linha de corte ela não vai ser assim uma linha contínua, ela vai ser linha traço ponto. Então posso vir aqui na aba de gerenciar, vou vir em estilos de objeto, e aqui no objeto de anotação vai ter a categoria de linha de corte. Eu vou até trocar um tom, não vou deixar um preto sólido, vou deixar um tom de cinza escuro. E vou colocar aqui Dash Dot. E vou aplicar. Ao fazer isso, eu já percebi que já houve a mudança. Pronto. Mas até então nós criamos esses cortes mais pela necessidade do projeto, para poder visualizar o que estávamos criando. E não exatamente criando os cortes para ele. Então posso estar selecionando um deles, aí eu vou apertar esse A, que é o atalho para selecionar todos, ou Select All, e eu vou estar apagando. E agora vamos pensar nos cortes que nós queremos apresentar no projeto. Eu vou criar um corte que vai passar aqui pela escada e pelo posto do elevador. Eu vou criar mais um corte aqui para vermos também os banheiros. E vou criar mais um corte aqui passando nesse sentido da escada. Vou inverter aqui o lado. Pronto. Isso. Podem até gerar uma pergunta: quantos cortes são o bastante para o projeto? Isso vai depender do projeto. A quantidade de cortes não existe um padrão. Os cortes eles devem auxiliar na compreensão do seu projeto. Se o seu projeto for muito complexo, então ele vai ter que ter mais cortes. Eu acredito que um bom projeto tenha no mínimo 3. Eu acredito que esse é o mínimo aceitável de um projeto. Tá? Isso é uma opinião pessoal.
mas aí vai da sua necessidade também para quem você vai entregar. E também aqui no corte, ou melhor, e também aqui no Revit, nós podemos criar quantos cortes for necessário, isso de uma forma muito mais rápida, muito mais automática do que no AutoCAD, como nós já vimos em outras aulas. Então, nós já criamos aqui o nosso corte. Eu vou estar fazendo também a simbologia correta da minha escada. E vamos lá. Vou vir aqui na aba de anotar. Eu vou numerar os degraus. Pronto. Se por acaso eu não tivesse mais o caminho da escada, eu tivesse apagado, copiei para um nível acima, ele não tivesse aparecendo, eu poderia selecionar aqui na aba anotar. Então ele já cria para mim a direção da escada. Uma escada de emergência, ela geralmente tem o fluxo, uma linha tracejada que vai indicar o fluxo da pessoa quando ela está em rota de fuga. Então eu poderia estar criando aqui com a linha de projeção, eu venho daqui para cá e criei aqui a minha projeção, mostrando que nesse sentido é que a pessoa ela estaria em sua fuga. Vou até criar uma linha similar para fazer do outro lado também. Eu venho aqui desde o último degrau para cá. Ótimo. Já temos a simbologia da nossa escada. Agora faltam algumas coisas. Faltam os identificadores de portas e janelas. E também o nosso quadro de esquadria. Então vamos estar fazendo isso agora. Primeiro de tudo vou vir aqui em identificar todos. E vou estar identificando todas as minhas janelas e todas as minhas portas. Eu vou estar aplicando. O Revit vai procurar para mim tudo que é porta, tudo que é janela nessa vista e vai estar colocando. Até aqui, tranquilidade, né? Beleza. Eu percebo algumas coisas, como por exemplo, essa janela, por causa do tipo da família, o identificador ficou um pouquinho longe, mas isso aí você pode estar arrastando, fazendo esse ajuste mais fino. Ótimo. Você vai ter que fazer alguns ajustezinhos, por exemplo, o sentido da escada, o sentido da janela estava para o lado errado, então você vai ter que alinhar esses identificadores em alguns casos. Beleza, mas vamos falar de alguma coisa. O que são esses identificadores? Eles vão estar mostrando o tipo da nossa esquadria, o tipo da janela e o tipo da porta. Ele está dizendo que essa aqui é uma porta de tipo 5, essa de tipo 2, essa de tipo 3. Mas até então eu não sei dizer quem é quem, porque eu não tenho uma legenda. Eu não tenho um quadro de esquadrias. Para criar um quadro de esquadrias é bem simples. Eu vou vir aqui em tabela e vou criar uma nova tabela de quantidade. Primeiro vamos criar um quadro de esquadria de portas, por exemplo. Eu seleciono aqui, ok. Eu vou escolher para mim quais vai ser as colunas, as informações que vai ter nessa minha tabela. Eu vou querer que tenha a porta, a altura da porta. Eu vou querer que tenha a contagem. Eu vou querer que tenha também a minha largura. E eu vou colocar a marca do tipo. Vamos fazer apenas esses parâmetros aqui por enquanto. Sobre a ordem aqui, vamos lembrar da tabelinha do Excel. Funciona da mesma forma. A leitura ela é sempre da esquerda para a direita, que nem nós temos aqui essas abas. Por exemplo, campo, filtro, classificação, formatação e aparência. Ela vem da esquerda para a direita. E aqui está de cima para baixo. Ou seja, se eu subir marca do tipo primeiro, então a primeira coluna vai ser marca do tipo. E a segunda vai ser, eu vou colocar a largura, depois a altura e por último contagem. Vou avançar. Eu não vou colocar nenhum filtro por enquanto. Vamos falar sobre isso mais à frente. Eu vou classificar por marca do tipo. Tá? Eu vou marcar essa opção aqui de contagem de totais. E eu vou desmarcar
Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar marcado essa opção aqui, itemizar cada instância. Isso quer dizer que cada linha vai ser uma instância separada. Vocês vão entender quando eu demonstrar. E formatação, ok e ok. Vamos lá, confirmo com ok. Ele criou aqui meu quadro de esquadria, mas cada linha é uma janela, ou melhor, é uma porta separada. Eu não quero que seja assim, eu quero que, por exemplo, todas as do tipo 40, ele conte e aqui coloque um total. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir para editar, vou voltar ali em classificar, eu vou desmarcar essa opção, e vou vir aqui em formatação, em contagem, aí aqui eu vou colocar calcular os totais. Quando eu faço isso, aí agora sim, ele juntou todas as portas do tipo 40, me deu um total aqui, e assim ele foi fazendo. Então eu já sei quais são as portas do tipo 40, 41, 42, 45 e as que já tem uma marca do tipo atribuída. Eu posso até selecionar uma delas, por exemplo, e colocar aqui para realçar no modelo, caso eu queira identificar qual é o tipo de porta que nós estamos falando. Atalho HI para isolar esse tipo de porta. E essa porta trata-se de uma porta de madeira com fórmica branca, conforme a especificação. Ainda que a cor não esteja aqui é porque nós não colocamos o material dentro dela. Mas vamos seguir essa especificação. Porque um quadro de esquadrias ele precisa também ter uma especificação. Então vou voltar aqui em campo. E vou colocar mais 2 campos para mim. Eu vou colocar comentário. E vou colocar família e tipo. Por que é interessante eu ter esses dois? Vou demonstrar aqui. Confirmo com OK. A família e tipo já vai dizer para mim qual é a família e qual é o tipo dela. Por exemplo, uma porta de madeira com fórmica branca e ela é do tipo 80 por 2,10. Certo? Então aqui em comentários eu vou escrever da forma que eu queira que apareça. Eu gosto de trabalhar com essa coluna de comentários por causa disso. Então vou colocar aqui, ó. Porta de giro em madeira naval, ou você pode escolher outro tipo de madeira, enfim, com fórmica na cor branco. E aperto Enter. Ele vai dizer que se eu fizer isso, eu estou fazendo uma alteração dentro de um elementado nos grupos. Então qual a melhor solução para mim? Eu vou estar desagrupando porque como nós já estamos no final praticamente do curso, eu acredito que eu não vou mais precisar trabalhar com os grupos, tá? Então eu vou desagrupar eles. Vou deixar aqui o Revit processar. Pronto. Essa aqui trata-se de uma porta de vidro de correr de 80 por 2,10. Então posso colocar aqui, ó. Porta de correr com esquadria de alumínio e vidro temperado. E confirmo. Essa daqui é uma porta de correr, mais de 4 folhas. Então posso até pegar esse mesmo comentário, coloco ele aqui. Mas ele eu vou fazer uma pequena edição. Com 4 folhas. E confirmo. Posso até colocar aqui para tentar deixar um pouco mais organizado. Pronto. Essa porta aqui, ela só tem 2 instâncias. Vamos dar uma olhadinha nela no projeto.
Olha aqui, trata-se dessas portas de entrada, que são portas de giro, com a esquadria de alumínio e vidro também. Então vou colocar lá no comentário. Porta de giro em alumínio e vidro temperado, 2 folhas. Ok. Essa aqui é uma porta com formica branca. Eu já tenho aqui porta de giro em madeira naval. Essa aqui trata-se da porta corta-fogo. Desagrupo também. E essa última trata-se das portas que são só de vidros, que estão nas paredes cortina. Porta de giro em vidro temperado, 2 folhas. Pronto. E agora que eu já preenchi aqui essa aba de comentários, essa aqui de família e tipo eu posso estar removendo, excluindo, apagando, ocultando, enfim. Eu posso até reorganizar. Vou vir aqui em campos. Família e tipo eu não vou precisar mais. E comentário eu vou colocar do lado de marca do tipo. Pronto. Ficamos com esse resultado. Aqui em contagem eu vou até trocar esse nome e vou colocar total. E em marca do tipo eu vou estar trocando também e vou colocar ID, que é um identificador. Pronto, então já podemos fazer algumas alterações. Por exemplo, isso aqui é uma porta de giro de 80 e ela é bem comum, tá? Ela tem 72 instâncias, então eu posso até colocar P1 no tipo de porta, porta 1. Faço alteração, não tem nenhum problema. E essa daqui é uma outra porta de 80, mas ela é de vidro e alumínio, é uma porta de correr. Então eu posso colocar porta de correr 1, PC1. E até essa P1 aqui para ficar diferente, né? Eu posso até colocar PG1. E essa aqui é uma porta de correr de 4 folhas, então posso colocar PC4. Eu coloco siglas assim que ajude você a lembrar. Você vai olhar lá o quadro de esquadrias para você não precisar ficar olhando sempre. Aqui é uma porta de giro em alumínio e vidro temperado. Eu vou colocar PG2. Pronto. Aqui em porta corta-fogo, para ficar apenas com 3 caracteres, eu vou apagar esse 1. E agora nós já temos a nossa tabela de esquadrias de portas bem configurada. Eu vou voltar aqui no térreo para dar uma olhadinha para ver como é que está ficando lá em planta. E eu percebo uma coisa. Não mudou os identificadores. Mas eu já sei até qual é o problema. Por quê? Eu vou selecionar ele aqui e vou editar a família do identificador. Quando eu seleciono ele e eu venho editar a legenda, eu percebo que o parâmetro que ele está sendo utilizado é o parâmetro de marca, enquanto na tabela eu coloquei marca do tipo. Eu vou estar aplicando e confirmo. Eu vou fechar e carregar lá no projeto. Aqui, inclusive, eu poderia fazer as alterações que eu quisesse. Por exemplo, eu posso vir aqui eu posso vir em editar tipo, eu posso trocar a cor, eu posso diminuir, aumentar o tamanho, eu posso trocar o formato. Isso aqui é bem simples. Eu confirmo. Desejo guardar? Não. Eu vou só carregar no projeto. E substituo.
Agora sim já foi feita a alteração em todas as minhas portas. Agora vamos fazer a alteração também nessas janelas, né? Então vamos criar aqui a tabela de janelas. Eu vou vir aqui em janelas, confirmo com OK. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em porta, sendo que dessa vez vai ter também altura de peitoril, porque essa informação é importante para as janelas. Vou pegar os mesmos parâmetros e ordenar da mesma forma. Marca do tipo, cadê? Aqui. Marca do tipo fica em primeiro. Depois eu vou colocar comentário. Por hora eu vou deixar a família e tipo do lado, porque eu vou precisar dessa informação. Eu vou colocar largura. Depois altura, altura do peitoril e a contagem. Eu classifico por marca do tipo. Vou desmarcar essa opção. Vou vir em formatação, colocar aqui contagem, calcular os totais. E eu confirmo. Pronto, nós temos dois tipos de janelas no nosso projeto. E vamos dar uma olhadinha quais são esses tipos de janela. Uma trata-se de uma janela alta do tipo Maxi-A, enquanto a outra é uma janela de correr. Eu quero até tirar uma dúvida se essa janela de correr ela é de 2 ou ela é de 4 folhas. Vou até realçar no projeto. Ela é de 2 folhas. Então vou voltar lá na minha tabela e vou colocar janela de alumínio e vidro temperado. Janela de correr, né? Eita. Então vamos lá, janela de correr de alumínio e vidro temperado. Se eu quisesse, poderia até colocar a cor do vidro ou até outra informação extra que você tenha, a marca, se tiver. De 2 folhas. Pronto. E aqui vai ser uma janela Maxi-A. Janela Maxi-A, vou colocar apenas isso. Acho que essa informação já é o bastante. Ou então não, já que estamos colocando material em tudo, né? E vidro temperado, ok. Família de tipo eu não vou precisar mais, então eu vou estar excluindo a coluna. Eu já tenho a largura, tenho a altura do peitoril. Eu vou até trocar esse nome aqui para ser apenas peitoril. E aqui total. Isso para ficar com os nomes um pouco menor. Pronto. Se eu quiser eu posso vir até em formatação também, colocar esses valores todos centralizados. Está alinhado pela esquerda, eu vou colocar alinhado no centro. Pronto. Acho que faltou só a largura. Ok. Vou estar salvando. Vou voltar aqui na minha planta de térreo. Certo, então vamos estar montando uma prancha. Eu já tenho aqui uma folha criada, vou até abrir ela aqui para mim. Trata-se de uma folha padrão que já vem no Revit, uma folha da Autodesk. E ela já tem um template interessante que pode ser aceito em determinados locais. Você pode estar utilizando também. Eu coloquei algumas famílias de folhas de impressão. Você vai estar
carregando seu projeto. Nós já temos essas famílias aqui. Eu vou estar até carregando todas elas. Pronto. E uma vez que já fizemos isso, agora que eu posso fazer a troca. Deixei essas famílias disponíveis para você, folha A1, folha A2. Eu vou até colocar aqui essa folha A1, estudante. Eu coloquei esse carimbo porque se você já é profissional, você vai entregar um projeto na prefeitura, corpo de bombeiros, alguma outra entidade, ela provavelmente já vai ter um padrão de carimbo aceitável. Aí você vai ter que criar o carimbo conforme eles lhe exigirem. Mas se você for estudante, esse aqui já é um carimbo bem interessante. Você pode estar alterando aqui os parâmetros. Você entra na edição da família, coloca a logo aqui da sua faculdade e tudo bem. E como é que eu posso estar montando aqui uma prancha? Eu já tenho aqui uma folha de impressão, ela já está numerada e tem o nome, que o nome dela é não nomeada. Mas eu posso vir aqui no navegador, eu vou selecionar uma vista que eu quero e vou simplesmente arrastar para dentro da minha folha de impressão. Vi a posição, seleciono. Eu percebo uma coisa, o projeto ele está numa escala muito grande para esse tipo de folha. Ele não vai comportar. Mas eu posso fazer uma alteração, vamos supor, estamos na escala de 1 para 50. 1 para 100 eu acredito que já é uma escala pequena para eu ver detalhes de apartamento. Mas eu posso colocar 1 para 75, que é aceito em muitos lugares e também tem no escalímetro. Então, seu professor ou determinada entidade vai acabar aceitando também. Mas isso vai de projeto para projeto a necessidade e do tamanho do projeto, é claro. Mas eu vou fazer essa alteração aqui de 1 para 75 para ver como é que vai ficar. Já ficou bem melhor. Vou selecionar essa opção aqui para eu poder visualizar os limites da minha folha. E vou fazer uma alteração. Vou editar essa caixa de recorte. E vou criar um recorte mais próximo do meu projeto. Pronto. Se eu quiser, eu posso ocultar também esses meus limites. Clico 2 vezes fora e eu já saí da minha caixinha. E olha aí, coube muito bem dentro da minha folha de impressão na escala 1 para 75. Então vamos estar trabalhando com essa escala por enquanto. Interessante que o Revit já fez toda a alteração para mim dos tamanhos do texto. Eu já percebo uma coisa, a cota ela está ou pequena em relação aos identificadores, ou eles estão muito grandes. Eu gosto de fazer uma alteração neles, né? Aí vai também na sua necessidade, como já expliquei lá. Você pode estar fazendo isso aí, eu tenho certeza que você já sabe como fazer. Eu vou arrastar também as minhas tabelas aqui para dentro. A minha tabela de janela e a minha tabela de porta. Que esses são os meus quadros de esquadria. Posso fazer alguns ajustes aqui.
Pronto, só para deixar tudo do mesmo tamanho. Ótimo. Então nós já temos aqui nosso esquadro de esquadria. E nós já temos uma planta térrea pronta. Pronta entre aspas, mas já está ficando bem legal. Essa é uma forma de visibilidade do Revit padrão colorido. Eu acho bem interessante. Em determinados lugares já é aceito. Talvez seu professor ele possa aceitar também. Mas alguns vão pedir o desenho técnico diferente. Já que a aula já está ficando maior do que eu tinha planejado, para não gravar uma aula muito grande. Então, eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu vou dividir esse conteúdo em duas partes. Essa vai ser a primeira. E na segunda parte, que vai ser a próxima aula, eu vou fazer um layout aqui. Eu vou trabalhar uma planta em preto e branco e tons de cinzas, tá? O que mais eu poderia estar fazendo aqui? Até para enriquecer o meu projeto, que eu tenho certeza que são informações que precisam. É melhorar as cotas também. Eu vou colocar aqui cotas de inclinação. Vou colocar cotas de níveis. Pronto, já temos a nossa cota de nível. As nossas inclinações. Você pode estar fazendo também edição aqui nas cotas. Como já demonstramos na aula passada, você pode estar alterando o tipo da cota. Enfim, eu não vou fazer isso no momento, até porque a aula já está ficando bem extensa. Vou vir aqui em inclinação do ponto também. Quando utilizamos o comando rampa, alguns corrimões permitem que eu cote a partir dele. Isso também é bem interessante. Vou colocar aqui mais cotas de nível. Isso tudo são informações que são importantes, que tenha no seu projeto. Pronto. Essa aqui trata-se de uma vista de planta de térreo. Eu vou estar selecionando aqui uma planta baixa. Então vou estar selecionando ele e vou vir aqui, ó. Aqui no final eu tenho o nome da vista, que está o nome térreo, que é justamente o nome desse navegador. Se eu altero, ele vai alterar o nome do navegador também. Mas se eu vir aqui em título da vista, por exemplo, eu quero que o título agora seja planta baixa térreo. E eu vou estar aplicando. Ele já fez a alteração para mim. Agora eu venho aqui, puxo o pontinho. Pronto. Essa planta baixa, ela não seria a primeira folha do projeto, ela seria a segunda. Então vou colocar aqui F2, a numeração. E só uma coisa, falando sobre numeração de folhas, porque do Revit 2022 para trás, uma certa dificuldade em numerar as folhas. Dificuldade entre aspas, porque você faz tudo isso manual. Eu vou até criar uma segunda folha aqui. Como eu já tinha numerado a última como F2, então ele já numerou para mim como F3. Ok? Sem nenhum mistério. Mas, geralmente, F3 não seria a informação correta. A informação correta seria F3 de 10. No caso, essa seria a folha 3 de um total de 10. Mas já houve casos, inclusive, que eu fui fazer um projeto de um prédio
onde gerou 30 folhas de impressão para mim. E depois eu percebi que uma das folhas lá no começo eu não precisava. Então eu tive que renumerar desde o começo até o final. E depois eu fui fazendo os ajustes e eu pensei, não, é melhor voltar com aquela folha. E agora eu tive que renumerar tudo de novo, ou seja, é um trabalho manual, onde você perde um certo tempo e pode acontecer de você enviar o projeto de forma errada. Eu criei aqui uma forma de ajudar nesse caso. Por exemplo, aqui tem um segundo parâmetro, onde eu vou estar colocando 10, por exemplo. Então, se eu criar mais uma folha, aqui com a família de estudante, ele já vai ter aqui para mim, ó, F3. Ele de barra 11 é por causa da numeração do último. Mas no caso, se eu tivesse uma numeração apenas de F4, já ficaria aqui para mim, F4 de 10. Então isso foi uma forma que eu achei de auxiliar, tá bem? Se bem que o Revit 2023 já tem uma novidade quanto a isso, depois eu vou gravar um vídeo explicando, que facilitou bastante a vida de várias pessoas. Eu vou estar explicando como demonstrar, eu vou estar explicando como utilizar essa ferramenta na próxima aula. Eu vou estar salvando, eu vou estar encerrando a aula agora, mas na próxima aula vai ser uma continuação dessa, onde eu vou estar demonstrando como criar outros tipos de layout. Eu também vou configurar o corte aqui para vocês verem, configurar uma planta de coberta. E depois ainda vamos estar trabalhando a renderização do nosso projeto. Renderização é essa, a partir você renderizando no seu próprio computador, apenas com o Revit, utilizando a renderização em nuvem, caso o seu computador não tenha tanto suporte para renderização, e uma renderização usando o plugin. Então, se você está gostando do nosso curso, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Isso me ajuda a crescer e você cresce conosco, você cresce no aprendizado, tá bem? Eu agradeço o apoio e que vocês estão nos acompanhando até agora e nos vemos na próxima aula. Até mais.